vamos voltar a trabalhar os dispositivos da Lei Complementar número 840, hein? Espero que você esteja entendendo tudo. E é interessante também você, né, imprimir a legislação e dar uma lida também na lei seca, não é verdade? Porque qual que é o propósito das nossas aulas? Após, né, você assistir todos os vídeos, você deve sim conseguir ler sozinho a lei e entender realmente o que a lei está dizendo, ok? Nós paramos ao final, no último vídeo, no estágio probatório. Falta apenas um detalhe aqui para a gente finalizar esse tema. Vamos aqui, ó. O servidor reprovado no estágio probatório deve ser, conforme o caso, exonerado ou reconduzido ao cargo de origem. Então, se o servidor for reprovado no estágio probatório, olha lá o que vai acontecer com ele, ele será exonerado do cargo. Mas ela ainda diz assim, ó, ou reconduzido ao cargo de origem. O que é recondução? Vamos iniciar esse tema, bem interessante. Ó. Considere o seguinte, você é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Você já é estável no serviço público, hein? O que significa a estabilidade? Você já tem 3 anos de exercício e você foi aprovado em uma comissão final ali, né, da estabilidade. Então, você já é estável no Distrito Federal, lá na Secretaria de Saúde. No entanto, você estudando aí para novos concursos, não é isso? Você foi aprovado para trabalhar na Câmara Legislativa. Olha lá, remuneração bem melhor, tá? Você passou para analista da Câmara. Mas olha o que acontece, hein? Vamos imaginar determinado servidor, fica até melhor. Esse servidor, ele foi reprovado no estágio probatório. Olha lá então, hein? Esse servidor, infelizmente, foi reprovado no estágio probatório. O que vai acontecer com ele, então? Ele será reconduzido, olha lá, hein? Ele será, então, reconduzido ao cargo de origem, tá vendo? Então, o servidor que é reprovado no estágio probatório, ele será exonerado do cargo, ou então ele pode ser reconduzido se ele já for servidor público estável no Distrito Federal. Agora, um outro contexto. Considere que determinado servidor, o primeiro cargo que ele passou foi logo lá na Câmara Legislativa. Olha lá, primeiro, né, aqui iniciou o vínculo com a administração pública. Mas esse servidor foi reprovado no estágio probatório. O que vai acontecer com ele, então? Ele vai ser exonerado do cargo público, tá? Então, ele será exonerado porque ele não é estável, tá vendo? Ó, foi o primeiro cargo que ele passou, foi esse daqui, ok? Eu tenho certeza que você, né, competente, você que estuda bastante, tem responsabilidade e você nunca será reprovado no estágio probatório, ok? Vamos lá, então. Agora vamos conversar sobre a estabilidade, hein? Que consta inicialmente no artigo 32 da nossa lei. Vamos lá. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, veja só, hein? Apenas o efetivo, aquele em comissão de maneira alguma. Regularmente aprovado no estágio probatório, tá vendo? Tem que ser aprovado também no estágio probatório. Adquire estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Então, o servidor, né, aprovado em concurso público, que completar 3 anos de efetivo exercício, vai adquirir a estabilidade. Olha o que o artigo 41, parágrafo 4º da CF diz. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Olha que interessante. Além dos 3 anos, então tem aqui 3 anos de efetivo exercício, o servidor vai ter que passar por uma avaliação especial de desempenho. Então, aqui é um prazo objetivo, 3 anos de exercício. Agora aqui é subjetivo, não é? O servidor também vai ter que passar por uma avaliação especial de desempenho. Se ele conseguir, então, tudo isso daqui, ele vai adquirir a tão sonhada estabilidade no serviço público. Por isso que é bom, né? Por isso que seu esforço sim será recompensado. A estabilidade, né, é um direito do servidor público que gera um certo conforto ali na vida do servidor. Olha um exemplo. Você agora aprovado um concurso público, nomeado, né, entrou em exercício, você pode comprar um carro em 60 meses. Por quê? Porque você sabe que você vai ter aquele emprego seu, né? Que você vai ocupar aquele cargo. Você pode comprar uma casa agora financiada em 20 anos, que você sabe que você vai ter dinheiro para pagar aquela casa durante os 20 anos.
diferentemente da iniciativa privada, né? Que a qualquer momento o servidor pode ficar desempregado e perder o cargo público. Então, seu esforço será recompensado. Você vai lembrar o seguinte, hein? A dor é curta e o cargo é para sempre. Você vai sofrer só um pouquinho, viu? Mas depois também ali você vai ocupar o seu cargo público para sempre. Vai dar um conforto para sua família, isso é muito interessante. Força, viu? Força aí na sua luta. Vamos lá. A avaliação especial prevista na Constituição Federal, tá vendo? Por isso que nós falamos ali sobre a Constituição, que a Constituição exige, além dos 3 anos, né, a avaliação especial. Como condição para aquisição de estabilidade, deve ser feita por comissão 4 meses antes de terminar o estágio probatório. Então, aquela avaliação especial que nós já falamos, ela será realizada 4 meses antes do prazo do estágio probatório, tá? Antes do término do estágio probatório. Lembra que o estágio probatório corresponde a 3 anos? Então, ali, né? Até o 32º mês ali, a administração pública tem que fazer, no caso, essa avaliação. A comissão deverá ser composta por 3 servidores estáveis do mesmo cargo ou de cargo de escolaridade superior da mesma carreira do avaliado. Lembra, nós já falamos, sim, da formação dessa comissão. Essa comissão é a mesma comissão que vai ficar averiguando ali o estágio probatório do servidor. Porque, lembra-se, quem que faz a avaliação do servidor? É o chefe imediato. Mas essa avaliação será acompanhada por comissão. E essa mesma comissão que vai acompanhar o estágio probatório, ela vai também, né, realizar aqui, ó, será a mesma comissão para a estabilidade. Então, a comissão é única. Aquela para adquirir a estabilidade e aquela também, né, que vai, no caso, avaliar o estágio probatório do servidor. Vamos ao próximo. O servidor estável só perde o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Então, voltando, hein? O servidor estável, olha aqui que importante, o estável, aquele então que já tem ali 3 anos de exercício e que já foi aprovado em avaliação. Só perde o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Por que a lei trata aqui do estável? Porque o não estável, aquele que ainda está em estágio probatório, ele pode ser exonerado do cargo, não é isso? Se ele for reprovado. Mas, se o servidor for aprovado no estágio probatório, adquirir a sua estabilidade, ele só vai perder o caso das seguintes formas. Olha lá. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Beleza. Aí vamos. O servidor público estável só perderá o cargo. Olha o que a CF fala sobre isso, então. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, o juiz, no caso, ao final do processo, determina a demissão do servidor. Aí sim, o servidor pode perder o cargo público. Como, por exemplo, um ato de improbidade administrativa. Ó, o determinado servidor desviou o recurso público. E, então, houve ali um processo, né, de improbidade contra ele. Ao final da ação de improbidade administrativa, o juiz pode muito bem determinar a demissão do servidor público, mas tem que esperar a sentença transitar em julgado. O que significa isso? É aquela decisão judicial que não cabe mais recurso, transitou em julgado, ok? Vamos lá. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então, aqui é o famoso PAD, na verdade, processo administrativo disciplinar. Então, mediante processo administrativo em que ele seja assegurado ampla defesa. Lembrando o seguinte, hein? O servidor tem direito, sim, à defesa dentro do processo administrativo. Princípio do contraditório, princípio da ampla defesa serão atendidos, sim, aqui nesse processo. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Então, olha que interessante. Mesmo após o servidor conseguir lá a sua estabilidade, ele pode muito bem perder o cargo público através de procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. Mas olha que interessante, ainda não foi editada essa lei complementar, tá? Então, não temos a lei complementar para estabelecer as regras, ou seja, como que vai ser
essa avaliação periódica. De quanto em quantos anos, qual a nota mínima, qual a nota máxima, quais os critérios que serão avaliados, tá? Então, hoje em dia só serve para cair em prova de concurso daqui, porque ainda não tem a lei regulamentando os critérios dessa avaliação. Aí vamos lá. O artigo 169 da Constituição Federal também prevê uma outra forma do servidor perder o cargo público. Quando a despesa com pessoal ativo e inativo, o inativo é o aposentado, né? Vamos considerar isso daí. É da União, dos estados do Distrito Federal e dos municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Então, repetindo, hein? As despesas com pessoal ativo e inativo da União, dos estados do DF e dos municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Aí veio a lei complementar número 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, lá em seu artigo 19, e diz o seguinte: para os fins do disposto no caput do artigo 69 da CF, aqui, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminada. Então, olha que interessante, hein? O Distrito Federal, a União, os estados, não vão poder gastar mais. Vamos aqui primeiro quanto à União. A União não pode gastar mais de 50% de sua receita corrente líquida, senão ela vai ter que cortar, no caso, o número de servidores. Mas vamos lá, hein? O que significa essa receita corrente líquida? Imagine o seguinte: tudo que o Estado arrecada, retirando algumas despesas, ok? Então, né, arrecadação do Estado, retirando alguns gastos, no caso, vamos chegar aqui à receita corrente líquida. E a União, ela só pode gastar até 50% de sua receita corrente líquida com pagamento de pessoal. Estados e o Distrito Federal pode gastar um pouquinho mais, ó, até 60%. Então, o Distrito Federal, ele vai poder gastar até 60% de sua receita corrente líquida com pagamento de pessoal, sendo, né, ativo ou então inativo. E também os municípios, tá? Então, os municípios também poderão gastar até 60% com pagamento do pessoal. Então, relembrando aqui, hein? União, 50%, estados e o Distrito Federal, 60%, e os municípios, no caso, também 60%. Então, nesse momento, findamos esse módulo, tá, o primeiro módulo da nossa Lei Complementar 840. Só que nós temos que retomar alguns pontos aqui. Vamos aqui só relembrar. Olha lá. Em primeiro momento, nós trabalhamos a diferença de cargo em comissão para função de confiança. O que você deve lembrar na sua prova? Que a função de confiança, ela vai ser ocupada apenas por servidor que ocupa cargo efetivo, aquele que foi aprovado em concurso público. Já o cargo em comissão, ele pode ser ocupado por servidor não aprovado em concurso público. Agora lembre-se também, você que é detentor de um cargo efetivo, você pode ocupar tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança. Vimos também que o servidor que for nomeado, tá? O servidor que for nomeado para assumir um cargo público dentro da administração pública, ele terá 30 dias para assinar o termo de posse. E ainda terá 5 dias úteis para entrar em exercício. Lembre-se desses prazos lá na sua prova. Outro detalhe, se o servidor for nomeado e não tomar posse, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Se o servidor assinar o termo de posse e não aparecer para trabalhar, isto é, não entrar em exercício, o servidor será exonerado do cargo. Outro tema também que é muito cobrado em concurso público é o estágio probatório. O que significa o estágio? Simplesmente é uma avaliação, né, que a administração vai realizar para ver se o servidor tem aptidão para exercer determinado cargo.
ao fim do estágio probatório, se o servidor for inabilitado, ele será inicialmente exonerado do cargo, né? Vai estudar para um outro concurso público, porque aquele cargo realmente não dá para ele ocupar. Agora, se o servidor for estável no serviço público, ou seja, ele já tem 3 anos de exercício, já foi aprovado naquela avaliação que nós falamos, aí ele será reconduzido ao cargo de origem. Outro tema também de extrema importância que falamos é quanto à estabilidade do servidor público. O servidor que exercer atividade por 3 anos e for aprovado em avaliação, ele será então considerado um servidor efetivo, ou seja, um servidor estável no serviço público. O servidor estável, ele tem sim uma expectativa de permanência no serviço público, só podendo perder o seu cargo através de sentença judicial transitada em julgado, de processo administrativo disciplinar e também de avaliação periódica. Lembrando também que a Constituição Federal autoriza a perda do cargo público para economizar recursos, ou seja, quando a União, Distrito Federal ou então os municípios estiverem gastando, né, um determinado valor superior ao estabelecido em lei para as despesas com o pessoal, vai ter que cortar, então, os servidores. Vamos lembrar, União pode gastar até 50% de sua receita corrente líquida, Distrito Federal, os municípios e também os estados podem gastar até 60% de sua receita corrente líquida. Outro tema muito importante também que foi trabalhado é quanto às características, ou seja, os requisitos ali para o servidor público ocupar o cargo público. Vamos relembrar, tem que ser maior de 18 anos, ter aptidão física e mental para ocupar o cargo. O servidor também deve comprovar o nível de escolaridade, né, ao qual ali ele fez o cargo público, quitação com as obrigações militares e as eleitorais. E lembre-se também na sua prova que a lei pode exigir outros requisitos ali como forma de ocupar o cargo público. E nós trabalhamos alguns exemplos: exame psicotécnico, investigação social, teste físico, né? São alguns exemplos para a gente. Para os portadores de necessidades especiais, serão reservados 20% ali dos cargos, ok? O estrangeiro pode muito bem ocupar um cargo público do Distrito Federal, desde que em universidades. Aqui em Brasília tem a FEPEX, a Faculdade de Medicina. Então pode muito bem, exemplo, um americano, se aprovado no concurso para professor dessa faculdade, conservar então a sua naturalidade e exercer, na sua nacionalidade, e exercer o cargo público aqui no Brasil. Outro tema que falamos também foi sobre a validade do concurso público. Ele terá validade por até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, se a administração realizar um concurso de 1 ano, sem problema algum, e se a administração resolver prorrogar o concurso, vai prorrogar por mais 1 ano. Lembrando também que dentro da validade desse concurso, pode ocorrer um novo concurso público, desde que seja nomeado primeiro os antigos aprovados, tá? Os aprovados do concurso, né, inicial. Lembrando também, por fim, que o concurso ele pode ser de provas, o servidor faz apenas uma prova, ou o concurso pode ser de provas e títulos. Geralmente, concurso para professor, além de você realizar uma prova, você tem que realizar também, né, apresentar os seus títulos. No caso, uma especialização, um mestrado, um doutorado, né, ou mesmo um pós-doutorado, ok? Então, acabamos o primeiro módulo da Lei Complementar número 840, tá? Essa introdução é de extrema importância para a sua aprovação. Voltaremos aí com o próximo vídeo para, né, continuarmos aí o nosso estudo. Sucesso na aprovação! Confie em você, que sua capacidade é extrema, ok? Muito obrigado por enquanto.